Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento e a poluição da água. Todos vocês já devem ter ouvido falar que a gente não deve consumir água sem tratamento porque pode fazer mal à saúde. E por que que essa água ela pode fazer mal à saúde? Porque essa água, ela pode conter micro-organismos que vão causar diversas doenças que nem sempre vão ser identificados pela aparência da água, pelo cheiro ou pelo gosto. Então, antes da nossa água ela chegar nas nossas residências, ela tem que passar por um processo de tratamento que vai diminuir os riscos de contaminação. Então, assim, a água ela vai ser captada de mananciais, que são rios, lagos, represas e lençóis subterrâneos, e ela vai ser conduzida dentro de canais, que são as adutoras, até as estações de tratamento de água, que também são chamados de ETAs. No percurso dentro dessas tubulações, a água ela vai ser filtrada, tratada e armazenada para que depois, então, ela seja distribuída para a população. Então, a gente vai ver agora quais etapas que a água ela passa até chegar na nossa casa. A primeira etapa, gente, é a pré-floculação. Nessa etapa, a água ela vai receber substâncias, como o sulfato de alumínio, o cal e o cloro, que vão se combinar com partículas finas de areia, argila e outros materiais que estejam presentes na água, formando flocos. A formação desses flocos ela vai facilitar a separação dessas partículas. A segunda etapa é a etapa de floculação. A água e os flocos formados, elas vão seguir para um tanque, onde eles vão ser agitados. Desse modo, os flocos eles vão se juntar, formando flocos maiores e mais pesados. A terceira etapa é a etapa de decantação. Essas partículas maiores, elas vão se depositar no fundo do tanque e aí vão formar uma espécie de lodo que vai ser bombeado para um poço e depois para um canal de esgoto. A quarta etapa é a etapa de filtração. Após algumas horas nesse tanque de decantação, a água ela já vai estar bem mais limpa e vai passar por vários filtros de cascalho, carvão e areia que vão reter as partículas que ainda restam nessa água. E a última etapa é a etapa de cloração e fluoração. Mesmo depois da filtração, gente, a água ela não está completamente limpa e ela pode conter micro-organismos. E para eliminar esses micro-organismos, vai ser adicionado cloro nessa água, que se chama cloração. Essa é a etapa de cloração, quando a gente adiciona cloro na água. Após essa etapa, a gente também pode adicionar flúor à água, porque é uma medida que vai visar fortalecer os dentes e prevenir as cáries na população. Essa etapa a gente chama de fluoração, e aí a gente tem a água fluoretada. Ao fim de toda essa etapa de tratamento, a água ela está potável e aí ela vai ser direcionada aos reservatórios dos municípios, de onde ela vai ser distribuída até as casas e os estabelecimentos comerciais. A captação e a distribuição da água, elas vão ser realizadas pelos municípios em conjunto com os estados. E os custos financeiros relacionados a esses processos vão ser repassados ao consumidor final. Por isso, quanto maior o volume de água consumido, maior vai ser o valor pago. E o aparelho que mede o consumo da nossa água é o hidrômetro, tá? Só que, contudo, a economia financeira ela é só mais uma razão pela qual a gente deve se esforçar para reduzir o consumo de água, que é um recurso natural limitado, como a gente viu no módulo anterior. A gente tem que economizar água também, pensando principalmente no futuro do planeta e nas próximas gerações. E no Brasil, nem todos os municípios eles têm rede de tratamento de água e, em geral, ela vai ser obtida por meio de poços. Nesses lugares onde as pessoas elas utilizam a água de poços, a água ela não é tratada e o consumo dela pode causar problemas à saúde. Dessa forma, então, as pessoas que utilizam água de poço, elas devem tomar algumas medidas preventivas, como por exemplo, chamar técnicos da prefeitura ou profissionais de órgãos credenciados para analisar se tem alguma toxina nessa água. Caso o seu consumo seja liberado, é preciso ainda ferver e filtrar essa água antes de beber, a fim de a gente eliminar os micro-organismos que podem causar doenças.
O esgoto doméstico, gente, é todo o resíduo que vai ser produzido nas nossas residências em atividades que vão fazer uso de água. Lavagem de roupa e louça, descarga sanitária, banhos e entre outras atividades. Ou seja, tudo que é coletado pelos canos e pelos ralos das residências, tá? Aqui nessa foto, a gente tem um esquema de coleta de esgoto doméstico por canos. Caso a gente tenha algum vazamento nesses canos, ou o esgoto ele seja, por exemplo, despejado diretamente nos corpos de água, como rios, lagos e mar, ele vai gerar grandes impactos negativos no nosso ambiente, porque ele vai poluir. Então, de maneira geral, a água que é poluída é aquela que vai possuir modificações em suas características químicas e físicas, se tornando imprópria para consumo. E além de poluída, a água ela pode estar contaminada se apresentar micro-organismos ou substâncias que causam doenças. Esse é o caso, por exemplo, da água que recebe o esgoto doméstico sem tratamento. Ela vai apresentar uma grande quantidade de micro-organismos vivos que são nocivos à saúde, como protozoários, vermes, bactérias e vírus. E alguns desses micro-organismos vão consumir as substâncias biodegradáveis do esgoto e o gás oxigênio dissolvido na água e vão se proliferar. Entretanto, então, isso vai levar à diminuição da quantidade de gás oxigênio disponível, comprometendo a sobrevivência das espécies aquáticas que dependem desse recurso, por exemplo, os peixes, que às vezes morrem por não ter oxigênio suficiente na água. Mas então, como que a gente faz o tratamento desse esgoto? Na maioria das cidades, o esgoto doméstico ele vai ser coletado por uma rede de captação e despejado em rios, mares ou lagos. Entretanto, para a gente evitar a poluição e a contaminação desses corpos de água, o esgoto ele tem que ser tratado em uma estação de tratamento de esgoto, também chamada de ET, antes de ser devolvido ao ambiente, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra todo o percurso do esgoto, desde a coleta nas residências até a estação de tratamento, onde ele vai ser devolvido à natureza. E a gente vai ver passo a passo também. Lá no número 1, a gente tem as grades, tá? Os objetos grandes e lixos, eles são retidos por um conjunto de grades. Esse material ele é retido e vai ser direcionado para os aterros sanitários. No número 2 da imagem, o esgoto ele vai seguir para uma caixa de areia, onde a terra e outras partículas sólidas vão ser retiradas. Lá no número 3 da nossa imagem, esse líquido ele vai para o decantador primário, onde vai ocorrer a sedimentação das partículas sólidas menores e da matéria orgânica. No númerozinho 4, o esgoto ele segue para o tanque de aeração, onde a presença de gás oxigênio vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos que vão realizar a decomposição da matéria orgânica. E no número 5, o esgoto ele vai passar para o decantador secundário, onde vai ocorrer a sedimentação do material sólido restante e a formação do lodo. Esse lodo ele pode ser usado na produção de gás metano ou como adubo na agricultura. E após a remoção do lodo, o esgoto ele vai estar livre de 90% das impurezas e aí sim ele vai ser despejado nos rios. Só que no Brasil, gente, cerca de 50% do volume de esgoto ele é coletado e apenas 42% é tratado. E o esgoto tratado ele possibilita reduzir vários impactos ambientais e evitar a contaminação da água dos mananciais. Nas regiões, tá, em que o esgoto não é coletado, por exemplo, nas zonas rurais, principalmente, pode haver o recolhimento por uma fossa séptica, tá? Que é o que a gente está vendo agora nessa imagem. As paredes internas da fossa séptica, elas são constituídas de concreto para evitar a contaminação do solo. A fossa, ela vai coletar os dejetos do esgoto sanitário, que vão se acumular e vão sofrer decomposição formando um líquido. Esse líquido ele é direcionado para um compartimento maior, o sumidouro, tá? Onde ali vai ser absorvido lentamente pelo solo. É importante que a gente consulte o Serviço Local de Água e Esgoto antes de instalar uma fossa, tá? Porque tem que ter alguns cuidados, principalmente quando a instalação é próxima a poços para captação de água. Então, a gente deve deixar uma distância mínima de 20 metros entre o poço e a fossa séptica, para que não tenha contaminação dessa água.
Além da construção, a limpeza e a manutenção da fossa também tem que ser realizada por pessoas especializadas. Então, todo esse serviço de tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, eles são atividades que são essenciais para a gente garantir a qualidade de vida. Esses serviços, assim como a coleta de lixo, o manejo da água das chuvas e o controle de pragas, eles constituem o nosso saneamento básico, que vai visar garantir as condições de higiene e saúde da população e vai exigir medidas governamentais, individuais e coletivas. O saneamento básico, então, é uma forma de evitar a disseminação de doenças como a diarreia, parasitoses e verminoses. No esgoto doméstico, outras atividades humanas, elas podem ser extremamente responsáveis pela contaminação e pela poluição das águas de mananciais e oceanos. Então agora a gente vai ver como a água ela pode ser poluída e contaminada por essas fontes, tá? A gente vai ver também métodos de prevenção e os impactos ambientais que são causados por cada uma dessas atividades. O primeiro que a gente vai ver são os dejetos industriais. Os dejetos industriais, gente, eles são resíduos gerados pelas atividades industriais. No Brasil, a gente tem leis ambientais específicas que vão proibir o lançamento desse tipo de dejeto diretamente no ambiente. Então, é preciso que esses dejetos, eles recebam um tratamento distinto do tratamento destinado ao esgoto doméstico, tá? Porque algumas indústrias, elas vão gerar resíduos tóxicos que podem causar a morte dos seres vivos. Entre os dejetos industriais mais nocivos estão os metais pesados, poluentes não biodegradáveis que vão causar a contaminação da água. São exemplos de metais pesados o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o crômio e o níquel. No garimpo, por exemplo, a gente utiliza muito mercúrio na extração do ouro, que pode contaminar a água, os seres vivos e as populações que vivem da pesca em locais próximos. Caso sejam absorvidos pelo organismo, os metais pesados podem causar graves problemas pulmonares, cardíacos, digestivos, renais e neurológicos. Outro problema muito prejudicial é o vazamento de petróleo. O petróleo ele vai ser extraído de áreas aquáticas e terrestres muito profundas. Atualmente, além de constituir uma das principais fontes de energia para diversas atividades, ele também é matéria-prima para a produção de diversos produtos, como pneus, plásticos, combustíveis, entre outros. Só que, contudo, gente, ao longo dos processos de exploração, refino, transporte e distribuição desse petróleo, é possível que haja vazamentos, que vão ser responsáveis por graves problemas ambientais. Uma vez esse petróleo no mar, ele vai se espalhar e vai formar manchas escuras e densas na água, comprometendo todo o ecossistema marinho. Essas manchas vão impedir a passagem de luz, inviabilizando a fotossíntese e a troca de gases entre a água e o ar. E o petróleo também, ele causa a morte de diversas espécies animais. Por quê? Porque esse petróleo ele vai se aderir às brânquias dos peixes e vai impedir que eles respirem. E prende-se também às penas das aves e os pelos dos mamíferos, prejudicando a regulação da temperatura corporal e a locomoção desses animais. Então, seguido, gente, a gente vê, infelizmente, várias praias aqui do Brasil com vazamento de petróleo, onde diversas espécies de animais acabam morrendo, tá? Outra causa de poluição e contaminação da água são os agrotóxicos ou pesticidas, que vão ser utilizados para aumentar a produtividade agrícola. Eles vão matar as pragas que vão atacar as lavouras, como insetos, ervas daninhas e fungos. Só que, quando eles acabam matando essas pragas, alguns agricultores usam em excesso essas substâncias, e aí ela pode causar a contaminação das águas e dos lençóis subterrâneos. E também, ao contaminar essas águas superficiais, esses poluentes passam a fazer parte do ciclo da água na natureza, que a gente estudou lá no módulo 10, podendo atingir outras regiões. Em rios e lagos, o contato e a ingestão da água contaminada, ela vai provocar a morte de plantas e animais aquáticos, prejudicando todo o equilíbrio do ecossistema. No caso de nós, seres humanos, o contato com esses agrotóxicos e o consumo de água contaminada também pode causar envenenamento, problemas no sistema nervoso, convulsões, lesões nos rins, câncer e até a morte.
Por isso, a aplicação desses agrotóxicos ela deve ser feita com auxílio de equipamentos de proteção que vão reduzir os danos à saúde, tomando muito cuidado. Outra forma de poluição é a poluição térmica. Ela é caracterizada, gente, pelo despejo de água com temperatura elevada em rios, lagos ou mares. Geralmente, ela é causada pelas usinas termoelétricas, que vão utilizar a água para resfriar suas turbinas e vão devolver ela diretamente no ambiente sem resfriar. Essa prática ela vai trazer prejuízos ao ambiente porque a água em temperatura elevada, comparada à água em temperatura normal, ela tem um menor percentual de gás oxigênio dissolvido, o que prejudica os seres que dependem dessa água para respiração, como por exemplo os peixes, tá? E além disso, alguns seres vivos eles não suportam bem essa variação de temperatura e vão acabar morrendo ou migrando para outras áreas, o que vai reduzir a biodiversidade local. E a gente também tem os fertilizantes e o processo de eutrofização. Os fertilizantes são substâncias que são utilizadas para aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo. Quando a gente tem uma produção agrícola em uma região, o solo ele acaba ficando pobre em nutrientes e impróprio para a agricultura por causa da exploração excessiva e inadequada desse solo, sendo necessário então que o agricultor ele aplique substâncias para enriquecer esse solo com nutrientes. E aí, os fertilizantes vão ser utilizados para aumentar a produtividade das lavouras. Só que quando administrados em excesso, esses fertilizantes eles podem ser conduzidos pelas chuvas e contaminar os corpos de água, o solo e os lençóis subterrâneos. A presença de fertilizantes na água, ela também provoca o aumento da taxa de nutrientes, o que favorece a proliferação das algas que vivem na superfície. O aumento dessa população de algas pode desencadear mudanças no ambiente aquático, como a redução da quantidade de gás oxigênio e a morte de seres vivos. Esse fenômeno, então, a gente chama de eutrofização. Então, ali a gente tem uma imagem, tá? Para explicar para vocês. Lá no número 1, o lançamento de esgoto com fertilizantes vai provocar o aumento de nutrientes na água. No número 2, esse excesso de nutrientes vai favorecer o desenvolvimento de algas que vivem na superfície. No número 3, essas algas submersas morrem por falta de luz. Lá no número 4, as bactérias aeróbicas elas vão consumir o gás oxigênio para decompor as algas mortas. Depois, no número 5, vai ocorrer a diminuição do gás oxigênio disponível nessa água e vai causar a morte de seres aeróbicos. E, por fim, os micro-organismos anaeróbicos eles vão decompor a matéria orgânica, produzindo gases tóxicos ou com cheiro desagradável. E uma forma, então, da gente impedir a eutrofização é evitar que esses fertilizantes ou os materiais ricos em nutrientes cheguem aos corpos d'água. Caso isso aconteça, os sedimentos eles podem ser removidos e a água pode ser oxigenada artificialmente para recuperar a área afetada por esse fenômeno. Então, o que a gente estudou, gente, ao longo desse módulo? Que as estações de tratamento de água, elas são utilizadas para garantir a qualidade de água que chega às residências. O tratamento do esgoto doméstico nas estações de tratamento de esgotos é uma maneira de reduzir os impactos ambientais. O saneamento básico, ele vai incluir o tratamento de água e do esgoto, assim como a coleta de lixo, o controle de pragas para evitar a disseminação de doenças. E as fontes de contaminação de água são os dejetos industriais, vazamentos de petróleo, agrotóxicos e fertilizantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus!